de prata daqui a 6 anos também, já ficam todos convidados. Glória a Deus. A alegria é ótimo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos começar por uma parte informativa. Muitos já estão sabendo, mas outros não tiveram noção. Mas hoje de manhã a Glaucia deu uma surpresa desagradável chegando aqui, encontrou vidros pelo chão lá, e um amigo do alheio entrou aqui pela janela, deve ser uma pessoa de tamanho médio para pequeno, e talvez sozinho, porque é interessante, com tanta coisa cara aqui, ele foi ali, pegou um laptop, e foi ali, pegou o projetor, e mais nada, e foi embora, glória a Deus. Uma adolescente perguntou, por que Deus deixa fazer isso? Que permite? Bom, graças a Deus que ele permitiu que levasse só isso. E de repente, se o diabo comandasse, ele ia fazer uma rapa aqui e levar tudo, como fizeram no prédio vizinho, fizeram uma rapa de equipamento de ar-condicionado, mas vocês não estão sabendo talvez, mas aqui houve um roubo grande pela janela também. Então, eu já agradeci a Deus pelo livramento. Por outro lado, é um material que afeta louvor nessa igreja. E nós sabemos que louvor aqui é forte e irrita sobremodo o diabo. É um ataque, mas também pode ser um sinal que nós devemos examinar com clareza e ver. Mas eu já agradeci a Deus o livramento, porque 12 anos nós estamos aqui. Desde que entrei aqui, eu sabia que essas janelas eram frágeis, mas quando entramos não tínhamos condição de fazer esse serviço. Depois a gente acostumou com a guarda do Senhor e não houve problema. Mas amanhã eu vou estar aqui às 15 para 7 da manhã para encontrar um serralheiro 24 horas. Ele vai começar a instalar as grades embaixo e em cima, para que por lá à noite. Por que a porta arrombada você vai pôr tranca? Não é bem isso. É que aquele que entrou ali já viu o que tem aqui dentro. E sabe que o caminho está aberto para ele. Se ele voltar, ele vai encontrar um empecilho maior. Então, a gente tem que tomar a providência mesmo depois do roubo efetuado. Deus permitiu que fosse alguma coisa bem menor, mas nós sabemos que em São Paulo a gente não está livre de roubo de nenhuma espécie. Pode entrar por outra parte, pode fazer, a gente sabe disso, mas vamos tomar essa providência aqui. Por outro lado, alerta. Amém. Por outro lado, hoje à noite fica desprotegido. Há duas maneiras de pensar. Hoje, amigos, arranja uma quadrilhinha e vem para fazer uma limpa maior nessa madrugada. Outra coisa que a pessoa pode pensar é, agora estão avisados, não é prudente chegar, vamos esperar passar um tempo para depois voltar. Mas eu ficaria muito mais tranquilo se alguém dormisse aqui esta noite. O serralheiro me prometeu que amanhã à tarde está com a grade colocada no térreo. Então, vamos ver, mas se não tiver ninguém para ficar, eu já dormi aqui algumas vezes, mas agora confesso a vocês que não estou com muita... A Silvia vai ficar sozinha em casa e tal, mas se alguém tem disponibilidade de passar a noite aqui e quiser ficar, eu acho que seria bom, seria prudente, mas tem que ser voluntariado, não pode ser nada por escalação. Hein? Não entendi. Isso aí foi uma ideia que foi dada, pode ser implementado se ninguém ficar. Mas já dei o recado, é só isso. No mais, a igreja ore intensamente, mas ore com gratidão no coração, porque eu creio que nós tivemos um livramento. Carros que ficam aí também são sujeitos a esse tipo de coisa. Uma pessoa da loja achou que alguém pulou o muro, porque as portas estavam trancadas, as portas de aço. Não sei, mas pode ser que alguém tenha a chave, tenha levantado e descido a porta e roubado. A gente não sabe, mas eu não quero gastar mais tempo do que já gastei com isso. Mas eu quero agora simplesmente confirmar o agradecimento. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque o prejuízo foi mínimo. Eu olhei aqui, todo esse equipamento, toda essa coisa caríssima, aqui livre para ser levado. E o Senhor guardou, não deixou que levasse,
muito maior é o livramento do que o alerta, como disse o irmão. De modo que somos gratos ao Senhor. Nós sabemos que devemos cuidar melhor das tuas coisas. Por alguma negligência minha, peço perdão. A igreja pede ao Senhor que o sangue de Jesus esteja sobre nós e que isso não se repita. Que o Senhor nos guarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Por 12 anos o Senhor impediu que alguma coisa acontecesse. Já é uma coisa tremenda. E vamos lá. Aleluia. Bom, vamos orar agora por causa da palavra. Amém? Peço que vocês fiquem de pé. Aleluia, santo. Aleluia. Comece a orar como um bom crente que crê na obra do Espírito. Ora. Senhor, precisamos do Senhor. Eu preciso de Ti. Eu declaro diante do Senhor, de toda nuvem de testemunhas, que eu não me sinto capacitado para falar em Teu nome, a não ser pelo que a palavra declara sobre nós, que o Senhor nos delegou esta autoridade. E é por causa disso que eu estou aqui, não confiado em mim mesmo, mas confiado que o Espírito Santo de Deus fala através de nós. Por isso, Senhor, cumpre esta palavra em mim e nos ouvintes. É necessário que essa unção não esteja só em mim, Senhor. É preciso que ela esteja em cada um aqui, Senhor. Que ela se espraie por esse lugar. Que a tua nuvem encha este lugar. Que o Senhor traga o Espírito de revelação e tudo aquilo que o Senhor quer trazer para cada pessoa, Senhor. É um povo abençoado, mas muitos estão esperando algo do Senhor para estes dias. Que o Senhor possa atender a necessidade de cada um, como tem sido testemunhado aqui, Pai, em nome de Jesus. O Senhor faz milagres, o Senhor cura, o Senhor livra de vícios, o Senhor dá sustento, o Senhor dá trabalho para as pessoas, o Senhor faz muita coisa, o Senhor cura a alma. Pai, em nome de Jesus, opera o reino de Deus neste lugar, é o que nós pedimos. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Um aplauso ao Senhor. Eu quero começar diferente do que da outra vez. Agora eu quero chamar o profeta Josué, que é o título correto dele, para vir aqui e declarar o que você viu sobre aquele feijão. Por favor. Hoje ele não participou da intercessão, que está um pouco perturbado com a matemática, mas esse é outro assunto que não precisamos mencionar agora. O pastor tinha falado, se o senhor falasse alguma coisa, não me falar para ele. E enquanto rolava o louvor aí, o senhor me mostrou um grão de feijão debaixo da terra, só que já estava germinando. E o senhor falava a mim, fala para ele que eu ainda gero vida. Os que estiveram de manhã, dêem um glória a Deus, por favor. Vocês perceberam a cristocidência? Vocês perceberam como Deus fala? Eu não quero dizer Deus fala nesta casa, eu não estou preocupado em enaltecer esta casa, mas muitos não creem que Deus fala hoje. Eu lembro que em 1992, eu estava fazendo uma série de pregações lá na igrejinha nossa, lá na Rua São Leopoldo, e eu estava falando, eu nunca ouvi Deus falar diretamente comigo em voz audível, mas eu sei que Deus fala hoje. E logo em seguida Deus começou a falar naquele lugar. Foi uma coisa extraordinária. E era contra o livrinho da igreja. O livrinho da igreja não asseverava que Deus falava dessa maneira. Mas Deus passou por cima do livrinho e começou a falar conosco, né, Elcio? Glória a Deus. E aqui mostra, porque hoje de manhã eu toquei nesse assunto, se eu não me atrapalhar no meio do caminho, eu vou acabar chegando no grão. Acho que vou começar pelo grão, não sei ainda. Vamos ver. Aleluia. Vou começar declarando aquilo que eu creio que é a missão do povo de Deus.
Acho que o povo de Deus tem uma missão dada por Deus. E essa missão está claramente explicada na palavra. Para variar, eu vou citar um texto que eu repito muitas vezes. É 1 Pedro 2, 8, que fala, e 9, que vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode elencar uma porção de itens como missão da igreja, evangelizar os povos, o que for, mas eu creio que esta palavra resume perfeitamente o que nós somos chamados para fazer. Nós somos chamados para proclamar as virtudes dele, que nos chamou. Quem? Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Porque nós temos que ter o nosso próprio testemunho, a nossa própria convicção do que a nossa vida é diferente por causa dele em nós. E como eu sei qual é a grande diferença, eu sei o que eu seria sem ele, mas também eu tenho experiência pessoal com ele, eu sei que eu tenho o que proclamar a respeito dele. Se você é muito jovem e fala, eu tenho pouca experiência, tudo bem, comece as suas experiências com o Senhor agora, fazendo orações simples. Há alguns jovens desta igreja que têm orado com simplicidade e Deus já tem atendido coisas simples. Mas sabe, coisas simples que não são fáceis de ter resposta. Mas quando Deus dá resposta, você sabe, Deus me atendeu, eu pedi e alcancei. A nossa vida com Jesus começa com essa troca de experiências. Eu busco, ele responde. Talvez seja o beabá da experiência com o Senhor. Mas Deus é bondoso, ele faz isso com as criancinhas. Ele fez isso com as criancinhas no deserto. Novinhos saíram do Egito, pediam as coisas, Deus começava a atender. Para ensinar o povo que ele estava atento, que o seu ouvido estava atento para a voz de clamor do seu povo. Amém? Há um conceito ministerial básico, que não é exclusivo da Água da Rocha, mas que a Água da Rocha abraçou desde o começo. E este princípio é, cada crente é um ministro. Quando se fala isso, vem uma pergunta, quem é ministro? O que é o ministro? E a resposta é uma só que nós podemos dar. Ministro é aquele que serve. Cantamos uma música aqui. Na verdade, o senhor respondeu ao meu pedido a respeito do louvor hoje em muitas coisas, mas essencialmente da música cantada. Mais de ti. E acho que aí tem alguma palavra sobre aquele que servir, eu não sei. Servo de todos os irmãos, nós vamos chegar lá. Mas Deus responde. Eu falei, Senhor, eu não quero falar com o Fábio, mas eu gostaria muito de ter essa música. Se eu não tivesse, eu ia chamá-la de qualquer jeito. Mas Deus está aqui, Deus nos atende. Amém? Ministro é aquele que serve. Quem chama o ministro? Nós já respondemos o que é, quem é. É servir ao irmão. Quem chama alguém para ministro? Quem? Deus faz isso por Cristo, que é o cabeça da igreja, e pelo ministério do Espírito Santo no corpo. Como cada crente é um ministro, eu não tenho medo de dizer que Deus tem um plano para cada um que chegou a Jesus, que está aqui nesta igreja. Deus tendo um plano para cada um, Deus revela este chamado.
e espera ser atendido, porque Deus não impõe à força. Muitos têm um chamado e durante toda a sua longa vida nunca respondem com clareza e com intensidade e com força ao chamado. Então fica uma coisa meio assim. O grão de feijão. A Bíblia não fala de feijão, mas a Bíblia fala de grão. Então eu quero que abram a Bíblia em... Eu ameacei vocês hoje que eu ia repetir o texto à noite. João 12, versículos 23 a 25. Às vezes eu fico falando muito e acaba ficando demorado, sem necessidade. O senhor me corrija nisso, apesar da minha idade. Ou por causa da minha idade, que eu falo mais, conforme eu vou ficando mais velho, eu vou falando mais. Você vai, se Deus te der a graça de chegar na minha idade, você vai entender esse assunto. Você vai ser perito nele. Aqui não tem ninguém da minha idade. Estou procurando, mas não vejo. Tem uma pessoa que tem mais. Em verdade, não, 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus começa a falar algo que tem a ver com o seu propósito de vinda à Terra. Ele já tinha declarado alguma coisa para alguns discípulos, mas eles nunca entenderam bem as declarações que ele fazia, porque não correspondiam à expectativa deles. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está falando, porque não é bem aquilo que nós esperamos para nós. Então a gente está com tanta cabeça numa coisa que a gente quer, que não está apto a ouvir o que Deus está propondo, que é diferente. E aqui o verso 24 diz assim: viu, José? É desse assunto que se trata. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, o que ressoa no meu ouvido é isso: mais de ti, menos de mim. Mais de ti, menos de mim. Jesus é mais radical. Não é mais dele, menos de nós. Ele fala: morre aí para eu poder viver a minha vida em você. E no verso seguinte, 25, quem ama a sua vida, perde-a. Sabe o que significa isso? Você vive centrado nos seus interesses. Eu preciso ganhar, eu preciso ser, eu preciso casar, eu preciso ter filho, eu preciso ter sucesso, eu preciso ser ministro, eu preciso ser reconhecido. Você fica rodeando a sua própria vida. E quando chega lá no fim, você olha para trás e fala: não construí nada. Perdeu a vida. Porque uma vez que você é de Cristo, ele tem um propósito para a sua vida. Mas ele não pode cumprir em alguém que está preocupado em construir a sua própria vida, ainda que seja achando que está procurando os princípios da Bíblia. Ainda que seja procurando os princípios da Bíblia, se você está buscando atingir objetivos com base nos seus anseios próprios, você vai se frustrar. E ele continua dizendo: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la para a vida eterna. E no 26 ele diz assim: se alguém me serve, ministro é aquele que serve. E você vai aprender que você só tem uma oportunidade de servir a Cristo, é servindo às pessoas que estão no mundo. Primeiramente aos irmãos que já estão no corpo, segundamente aos irmãos que ainda não chegaram ao corpo. Segundamente quer dizer em segundo lugar. Se alguém me serve, siga-me. Eu provoco ele. Ele provoca os alunos, ele fala aqui várias vezes que ele provoca os alunos. Eu provoco ele. E aí vai. Você testemunha. Fica quieto, respeito. Jesus está falando então: se alguém me serve, siga-me. Você não vê Jesus aqui
mas ele caminha através do seu corpo. Seguir a ele é procurar entender qual é o trajeto que ele tem proposto. Andar nas pegadas de Jesus, onde ele põe o pé. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. Ele não fala isso de todo crente, ele fala do meu servo. Ministro é quem serve. Como eu disse, cada crente tem aqui um chamado de ministro para o Senhor, mas nem todos estão acordados para o chamado. Então, os que ainda não acordaram para o chamado, eles não estão nessa cláusula. Porque nessa cláusula está o servo que segue o Senhor, e onde ele está, você está também. Aqui não está falando da habitação permanente de Cristo em nós, mas está falando da nossa caminhada. Dá para entender? E tem aqui uma coisa linda que ele termina esse versículo. E se alguém me servir, o que ele fala? Se alguém me servir, se alguém me servir, ele diz, o meu Pai o honrará. E aqui tem uma outra coisa que a gente extrai. Você pode não receber nenhuma honraria humana, mas você jamais será esquecido sendo um ministro do Senhor. Porque o Pai o honrará. Dá para você compreender o que é isso? E aquela coisa, não me honra aqui, não me reconhece, você não tem que fazer nada, você não tem que estar atrás de reconhecimento. Um crente estar atrás de reconhecimento equivale a você querer amar a sua vida. O crente andar aqui atrás de reconhecimento, ainda que na igreja, equivale a amar a sua vida. Nós temos que amar a vida de Cristo. Pastor, você está muito repetitivo. Estou sim, já falei isso várias vezes, mas às vezes a embalagem é um pouco diferente e ajuda a tocar melhor. O segundo texto que eu vou caminhar também é repetido muitas vezes, Colossenses, capítulo 2. Capítulo 3. Os versos 1 e 2 são lindos, mas eu vou direto para o 3. 3 e 4. Ele diz assim, porque morrestes? Lembra do grão? Lembra do feijão? Profeta Josué. Eu falei aqui que eu tinha assistido um filme de um astronauta que se perdeu em Marte, ficou sozinho em Marte, largaram ele lá. E ele achou umas batatas e foi cultivar batata. Não era o grão de trigo, mas era uma batata. E ele ficava olhando aquilo que ele trabalhou e plantou, adubou, fez lá, não vou falar detalhes. É meio chato. Aí, quando aquilo começa a aflorar da terra, ele fala, eis você aí. Ele viu a vida brotando. Ela estava escondida naquela batata. Só olha a batata, vou cozinhar, vou comer. E ele fazia isso para sobreviver. Não se vê vida. Olha para o grão de feijão, você não vê o que tem lá. Olha para o grão de trigo, você não vê o que tem lá. Mas quando a vida brota, quando ela aparece, aí há algo glorioso acontecendo que pode ser reconhecido. Quantos aqui tem Cristo no coração? A Bíblia fala em 1 João que quem tem Cristo tem a vida. Mas a pessoa pode olhar para você e não ver nada, a não ser um grão de feijão. Mas a vida está lá. Mas aqui, Paulo está afirmando pelo Espírito que os crentes já morreram em Cristo. Estou já crucificado com Cristo. A vida já está aí latente. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
O crente que tem Cristo tem a vida e ela está involucrada lá no celestial. Ela está lá. Mas ela não foi posta em nós para estar lá. É o estado. E o verso 4 explica, e o verso 4 tem 2 tempos. É muito comum na profecia bíblica haver 2 tempos. Quando você lê isso aqui, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Estão entendendo? Quando é que Cristo vai se manifestar? Nós cremos que ele vem em sua segunda vinda e vai tomar a igreja para si. Do ponto de vista da igreja, já é a manifestação de Cristo. Nós teremos um intervalo, teremos as bodas do Cordeiro. Do ponto de vista do mundo, a manifestação de Cristo vai demorar mais um pouquinho. Quando ele volta com seus anjos e com a igreja para pôr os pés no Monte das Oliveiras e seguir a revelação escatológica que a gente conhece. Então, quando ele se manifestar, nós seremos manifestados com ele em glória. Ou seja, já glorificados, já transformados como os mortos que ressuscitarão, subirão junto, haverá toda essa transformação. Então, nós seremos também manifestados ao mundo. Esse é um dos tempos que essa passagem está mostrando. Mas há um outro tempo que o apóstolo está abordando, e quando ele fala nos versículos seguintes até o 17, ele está tratando desse segundo tempo, que seria, na verdade, cronologicamente, o primeiro, é antes daquele. Quando Cristo, que está na semente, se manifestar, quando essa semente morrer, porque se a semente não morrer, fica a casca e ela dentro. Mas quando a água atua e alguma coisa do solo, não sei bem como é que processa isso, o fato é que no solo, em contato com a água, algo começa a acontecer dentro dela. E nesta hora, ela não está pegando o seu nutriente do solo, ela está usando o nutriente que está nela. E Cristo é a nossa vida. Então, começa a acontecer algo extraordinário lá dentro. E, de repente, o que você consegue ver é o brotinho da planta saindo da terra. A vida que estava lá dentro, agora está se manifestando. E o texto diz que quando isso acontecer, quando Cristo começar a aparecer nesta semente, aí nós começaremos a ser manifestados com Ele em glória. Há algo que está esperando em mim e em você, e alguns talvez já tenham até desabrochado, mas de um modo geral, e que precisa ser ativado. Porque você conhece uma dezena de crentes que parece que estão já no fim da vida e não manifestaram coisa nenhuma. Eles não têm a vida? Têm. Eles vão para o céu? Vão. Mas a vida não aparece. Então, o grão tem que morrer. Isso só acontece quando você começa a negar-se a si mesmo. É dar prioridade a que Cristo apareça. Pastor, como é que Cristo aparece? Bom, tem várias coisas que você lê na Bíblia. Por exemplo, se você abrir em Gálatas capítulo 5, que eu não mencionei de manhã, mas é lógico, continuação disso, você vai ver que há um fruto do Espírito. E quando esse fruto começa a aparecer numa vida, é a vida de Cristo que está se manifestando, e aquele homem, aquela mulher que está andando no Espírito, no fruto do Espírito, começa a manifestar Cristo, e a glória do Senhor começa a aparecer nele. E há muitos testemunhos sobre isso, não vou falar sobre isso, que parece enaltecimento pessoal. Eu poderia citar testemunho de outras pessoas, que são identificadas como de Cristo. Eu ouço, a história mais comum de se ouvir é de crente entrando, crente andando no Espírito, entrando em centro de Umbanda, e eles têm que parar os trabalhos e falar, aqui não dá mais para fazer o trabalho, porque entrou quem não podia entrar aqui. Não é que você
pessoa entrou lá, é que Cristo entrou lá com você e inviabilizou o negócio. Mas tem muito crente que entra numa sessão de Umbanda e não acontece nada. Obviamente, está dentro desse contexto. Outro texto, Efésios 4. Eu ia pôr essa parte da Bíblia no fim, mas vocês não iam entender a pregação, não iam entender o culto, então eu botei no começo. Eu sei que o Senhor me deu uma ilustração com uma pessoa, eu escolhi uma jovem de tenra idade para exemplificar, e eu esqueci, Senhor, o que o Senhor estava me dizendo nesse exemplo com a pessoa. Eu preciso que o Senhor me diga. Eu não escrevi. Efésios 4, 1, 2 e daí para frente. Rogo-vos, pois eu, é Paulo falando, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Nós estamos aqui na beira de uma ilustração de uma esquizofrenia. Este versículo cancela a esquizofrenia. O que é uma esquizofrenia? É duas personalidades habitando o mesmo ser. Esquizofrênico. De repente, a Bíblia parece que descreve o crente como um esquizofrênico. Porque você tem uma vida espiritual, você tem uma vida, como é que chama? Física, material, mas tem até uma outra expressão que me foge. Secular, comum. Que é a vida na carne. Você tem emoções, você tem vontade, você tem uma série de coisas, e de repente você está andando como o seu vizinho anda. Mas quando você vai fazer alguma coisa para o Senhor, você quer andar no Espírito. Então, é uma esquizofrenia. São duas personalidades diferentes habitando o mesmo ser. Eu não vou... Me veio uma série de textos à mente para falar, mas se eu entrar nessa armadilha, e pessoas que sabem muito Bíblia, por favor, quando você começar a falar aqui na frente, não fica repetindo os textos que vêm à mente. É uma armadilha para distrair as pessoas e não ouvirem o que tem que ouvir. Aqui tem várias pessoas que eu estou olhando que eu sei que tem já essa capacidade. Está pregando, começa um versículo atrás do outro. Não é producente, não é sábio. Concentre-se naquilo que você se propôs a dizer. Amém? Isso eu vou dizer depois pessoalmente a alguns. E alguns que eu digo aqui homens e mulheres. Qual é esse modo digno? É segundo o Espírito. Quer dizer, eu estou vivendo na carne, estou andando na carne, estou me relacionando com o meu patrão, com o meu professor, com o meu aluno, com o fiscal do imposto de renda. Estou me relacionando com as pessoas ao meu redor, mas eu não estou andando no bife, porque eu posso manifestar a vida de Cristo em contato com as pessoas que não são crentes. Mais do que posso, na verdade, essa é a missão da igreja. É dar testemunho de Jesus. É mostrar as virtudes dele. Uma excelente maneira de mostrar as virtudes de Jesus é deixar elas atuarem em você. Você não precisa nem usar palavras. Você vai fazendo. E vai ser visível. Não sei o que você tem, é diferente. É glória a Deus. Que seja mesmo. E daí para frente, ele vai falando dessa dicotomia entre espírito e carne, lá em Efésios. Por isso que lá, num certo momento, ele fala, enchei-vos do Espírito. Porque esta é a vontade do Senhor. Porque é necessário. Amém? Ok. É meio assim, em termos de bicadinha, o que eu quero trazer mais. Já falei bastante, mas ainda tem umas coisinhas que eu quero trazer. Quem está obedecendo o que nós propusemos para aquele grupo que vem de manhã, aliás, eu quero dizer uma coisa agora, depois eu pretendo voltar para o mesmo ponto. Está gerando vidas, o Senhor. Glória a Deus. Ainda temos tenros brotinhos que estão saindo de sementes plantadas. Mas o nosso grupo já começa a ter algum resultado, que ainda não é totalmente visível para a igreja. Mas o Senhor está fazendo brotar de novo
coisas, e muitos aqui são participantes desse, já foram em casa, já falaram com pessoas, já testemunharam de Cristo, já tem algum resultado, já precisam cultivar agora a plantinha para ela crescer. A Silvia está tentando lutar com os vasinhos, com uma melissa, não sei das coisas. Não é você, não. É uma melissa, chama ela, está escrito lá no nome da planta. Como é que é? Melissa? Deixa para lá. Né? Mas então, ela está pelejando para ver a plantinha que já brotou, para ver se ela fortalece e cresce, né? Então nós vamos agora começar a ver, mas hoje de manhã nós já ficamos animados, ainda não temos o fruto palpável para mostrar, mas esta igreja voltou a atuar na área essencial para a vida desta igreja, porque ela precisa entender, cada crente é um ministro, cada crente tem que produzir fruto, porque é ministro, ministério é servir, você vai servir pessoas. Você vai levá-las a Cristo, você vai conduzi-las, você vai fazer crescer. Está já acontecendo, mas muitos não têm cumprido. Uns poucos estudaram essa página. Eu vou falar algumas coisas dela, porque alguns poucos estudaram, mas a maioria nem pegou. Esse é um problema do ser humano que afeta muito esta igreja. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem hoje aqui. Mas que tem a ver com o que você falou, mais de ti, menos de mim. Amado, se não houver uma negação ao eu, e hoje eu quero convidar você para negar o seu eu, você não vai se dispor para fazer as coisas. Mesmo você tendo vindo às reuniões, até indo nas casas fazer visita, se você não negar o seu eu, ele vai prevalecer e o trabalho não vai vingar. Então, eu trouxe aqui algumas coisinhas dessa liçãozinha que alguns fizeram e outros ainda não chegaram perto. Eu chamo de princípios. A questão do conceito esquizofrênico eu já falei aqui. O ministro precisa tomar cuidado com isso. O conceito esquizofrênico é o seguinte, vou explicar outra vez. Há uma vida religiosa e há uma vida secular. Mas o crente de verdade, para manifestar o que é o grão de trigo morto e a vida brotando, ele tem apenas uma vida. Ou seja, em todas as coisas onde você atuar, o crente deve agir no Espírito de Deus. Não é possível, volta e meia minha carne puxa. Paulo mostra esse conflito em Romanos 7. Mas ele disse que há vitória contra esse conflito. E você já sabe que há uma vitória, você já sabe qual é o segredo da vitória. O problema não é saber o segredo dessa vitória. O problema é querer largar coisas que eu anseio para mim. E eu não largo as coisas que eu anseio para mim, então não posso andar no Espírito, porque algumas coisas não vão bater com o caminho proposto por Jesus para a sua pessoa individual. Eu não estou falando aqui para a igreja. Estou falando para cada um. Tem que haver uma série de negações de coisas. Não é nada de sacrifício, de masoquismo. Não é nada disso. É simplesmente procurar aquilo que é melhor. Porque quando nós andamos no reconhecimento do Senhor em todos os nossos caminhos, nós estamos caminhando no melhor para a nossa vida. Que nós não sabemos que é o melhor porque não experimentamos. Mas quando experimentamos, ficamos elétricos, vibrando com esse assunto. É ou não é, Paulinho? A gente fica elétrico, não sabe explicar. Bom, segundo ponto. Quando começa o serviço do crente? Só tem uma resposta. O serviço começa agora. Como é que ele começa se é agora? Começa a executar o que já aprendeu. E com aquilo que já aprendeu, começa a abençoar com o que já recebeu. Então, você começa esta vida ministerial agora. Mas eu não sei nada. Você sabe alguma coisa, já aprendeu alguma coisa, começa a executar o que você aprendeu. Por isso que nós estamos nos reunindo de manhã, para estimular a execução. Eu não estou impondo a mão para dar alguma coisa para vocês. Vocês já têm recebido, é possível que ainda haja alguma imposição de mãos.
o essencial não é o que você vai aprender. Você já aprendeu alguma coisa, começa a executar, para começar a provocar um efeito de retroalimentação. Jesus ilustra isso quando ele disse: você foi fiel no pouco, sobre muito te coloco. É uma regra espiritual. Você aprendeu alguma coisa, executa o que você aprendeu. Em cima do que você obtém dessa execução, o Senhor te abençoa mais. E vai te ensinar mais. E você vai executar mais. Eu comecei a andar falando com pessoas, lendo a Bíblia no escritório. De repente, um pai de santo não conseguia resolver o problema com uma moça que ele, de certo, andava com ela lá no centro. Ele mandou chamar a mim, porque me via lendo a Bíblia no escritório, e falou: chama aquele que ele resolve. E aí eu fui lá, eu liguei para o Bartimeu: Bartimeu, me socorre, não posso ir. E o que vai fazer? Você vai lá. Eu fui exercitar o que eu tinha aprendido. Eu não tinha aprendido a lidar com esse caso. Mas o que eu já sabia, eu apliquei. E o Senhor honrou. E eu comecei a aprender a lidar com pessoas endemoniadas com essa moça. Porque ele faz. Então, a primeira coisa é essa. Você começa a executar o que já aprendeu. E começa a abençoar pessoas com o que você já recebeu. Você está em Cristo, você está em paz. Transmite a paz. Você está em Cristo, você já acredita que Deus atende certas necessidades? Deus atende todas as necessidades. Mas no começo ele aprendeu que atende algumas. Aquilo que já é da tua experiência, vai e aplica e abençoa. Não é assim que a gente fazia, Beto? A gente não sabia grande coisa, né? Fala a verdade, naquele tempo a gente não sabia grande coisa. Mas o que a gente tinha, a gente dava. E as pessoas eram abençoadas. Então, executar o que... Opa, acontece essas coisas às vezes. Alô? Executar o que já aprendeu e abençoar com o que já recebeu. Ok? Isso agora. Outra coisa é o preparo para servir melhor. Então, primeiro, começa agora com o que já tem. Mas há a necessidade de um preparo para servir melhor. Então, o que a igreja indica para esse preparo? Você começa a evangelizar, ajudar as pessoas a serem levantadas na fé. Mas para fazer isso, a igreja recomenda para você 3 coisas básicas. 3 requisitos. 1 Timóteo 3, eu fiz essa anotação, nem sei o que está escrito lá, vou tentar recordar. 1 Timóteo 3. Qualificações de presbíteros, diáconos, etc. Interessante. Depois você lê em casa. Mas ele fala de um estado de uma pessoa que já está mais madura. Para chegar aí a 3 requisitos. Se você está anotando, anote 3 requisitos, Débora. Primeiro, leitura da Bíblia. A igreja tem planos para a leitura da Bíblia. Sem ler Bíblia, você não vai ajudar ninguém. Você tem que ter comida, você tem que ter pão. A palavra é pão. Segundo lugar, você pode aprender conceitos transferíveis e sua aplicação. Pouca gente na igreja é adestrado em conceitos transferíveis. E muitos ainda estão preocupados em fazer aulas e aprender treinamento. É bom, façam. Mas, querido, o assunto é o seguinte. Como experimentar o amor e perdão de Deus? Você tem que aplicar na sua vida. Se você não sabe manejar as coisas da palavra para ter a recepção na tua consciência, no teu coração, do perdão de Deus, para ser prático para a tua vida, você não vai poder ajudar outros. E muitos crentes não sabem lidar com a questão do perdão. Não é só perdoar os outros, mas é lidar com o perdão sobre os seus próprios erros. Às vezes a pessoa acha que está indo bem, Cristo está em mim, vai dar tudo certo, de repente ele cai no mesmo pecado de antes e fica num redemoinho. E nós vamos ter que visitar pessoas assim.
Nós temos que ensinar como ela sai daquilo. Mas se eu não tiver a noção de como está ensinado no conceito transferível, ou aprendi de outra forma, mas tudo bem, aqui nós aprendemos. Se você não tiver aprendido, a outra coisa é como ser cheio do Espírito. Se você faz uma confusão entre as coisas e acha que vai jejuar 3 anos para ser cheio do Espírito meu, você não vai chegar a lugar nenhum e não vai conseguir ajudar um crente novo. Porque não vai. Você acha que um crente novo vai jejuar 3 anos? Não vai. Você vai começar a pôr uma carga nas pessoas para se tornarem espirituais que elas jamais vão atingir. Depois você vai ter que ensinar como andar no Espírito. Ser cheio do Espírito é só isso? É. Só que você tem que aprender como andar. Como isso ser permanente na sua vida. Não ser um ato de um dia para depois passar 30 dias sem ele. Você vai ter que aprender. Depois você vai aprender a como testemunhar no Espírito. Quando for testemunhar, tem que ser no Espírito? Tem que ser, porque no bife você não testemunha para ninguém. Depois você vai ter que aprender como levar pessoas a Cristo. Porque você não tem essa experiência ainda. Você vai precisar aprender. Por isso que eu estou falando, vamos ajudar no cumprimento da grande comissão. Eu mostrei aqui um diário meu de 20 anos atrás ou mais, onde eu escrevi 10 coisas que aquele que me ensinava o conceito falou, escreva aí 10 coisas que você gostaria de fazer para Deus. E quando eu li aquilo, já bem atrás, lá para 1993, eu li aquilo que eu tinha escrito, eu falei, glória a Deus, Senhor, tudo isso já se cumpriu na minha vida, eu nem sei como, porque eu não persegui aqueles objetivos, simplesmente eles foram acontecendo, porque eu me propus com Deus a andar naquele caminho. Deus cumpriu. Porque a Bíblia fala que Deus põe em nós tanto querer como realizar. Eu experimentei isso na minha vida, eu quis, o Senhor foi fazendo. Eu não me lembro de ter me esforçado para fazer. Aconteceu. Bom, onde é que eu estava? Você vai aprender a como amar pela fé. Vocês podem não acreditar. Vou falar uma coisa escandalosa. Eu detesto muitos hábitos de vocês que eu vejo aqui. Detesto muitos procedimentos de vocês. Mas às vezes eu fico falando com Deus, como é possível? Eu pensei que eu tinha esses sentimentos, mas o que eu vejo aqui dentro é que eu amo essas pessoas. Eu não consigo desistir delas. É obra do Espírito Santo. Eu sou capaz de ver os defeitos dos meus filhos. Você tem filhos pequenos, você é capaz de ver os defeitos dele. Quantos pais aqui têm filhos até 10 anos? Porque estão lá em cima, não tem muito problema. Você é capaz de ver defeitos neles? Sim ou não? São capazes de ver defeitos neles? Tem pai e mãe que não vê defeito. Isso aí faz um mal para os filhos, vai destruir a vida deles. Só vê coisa boa. Mas se você vê os defeitos do filho, a pergunta que eu faço é a seguinte, você os ama menos por causa disso? Eu ouso dizer que um pai, uma mãe, ama mais o seu filho porque sabe dos problemas dele. Mas detesta os problemas. É ou não é? Sim ou não? Eu não falei dos mais velhos, porque senão vai ter pai com filho aqui, não vai dar certo. Mas se a gente pensar nos filhos mais velhos, vai pensar a mesma coisa. Porque geralmente o defeito aparece mais velho. Isso eu não estou dizendo que os filhos não veem defeitos no pai. Eu não estou tratando desse tema agora, viu, meninos? Eu não estou tratando desse tema, estou tratando do outro. Ok? Vamos em frente. Senão eu vou até meia-noite. Glória a Deus. 3. Qualquer crente pode ajudar um irmão e corrigir o seu caminho. Poxa, é muito arriscado um pastor falar isso. Você não precisa ser graduado para ajudar um irmão a corrigir o seu caminho errado. Só que você tem que lembrar alguns princípios básicos. Talvez o principal seja, você vai tratar de um problema do irmão, não se esqueça do seu. É aquela história do argueiro e da trava no olho. Não é que alguém não deve tirar o argueiro do olho do outro.
mas tem que estar consciente dos seus próprios problemas, para ter a humildade necessária e a sensibilidade e o tato para lidar com aquela situação. Presta atenção. Tem que saber lidar com as pessoas. E um dos bons treinamentos para crentes novos, que não são pastores, que não são presbíteros, é poder falar com o outro de igual para igual. Você não é grandalhão. Você vai na humildade e fala, olha, eu tenho aprendido na minha vida que eu tenho esses problemas. Você precisa seguir como Deus quer. Mas aqui eu estou pondo esse item porque eu quero tratar de um assunto importante numa igreja que tem dons. Eu tenho muito medo, pavor, receio muito grande quando as pessoas na igreja se acostumam a falar, estou te falando isso porque Deus me disse. Presta atenção, queridos, no que eu estou dizendo. Eu estou falando de exortação de irmão para irmão, ou mesmo de um pastor para irmão. Se você vai exortar alguém dizendo porque Deus me disse, você está exercendo um peso sobre a pessoa que você não tem o direito de exercer. Porque se Deus te disse, eu sou obrigado a obedecer o que você está falando. Isso não é discipulado, isso não é exortação. Você pode dizer, eu já passei por isso e tive essa experiência. Vi que não é boa. Isso é um direito que nós temos, pelo nosso crescimento em Cristo. Para as pessoas que dão palavra de conhecimento, cuidado com o jeito que você fala. Por isso que eu digo, recomendo, leve alguém junto, para medir, para pesar. Toda vez que você vem falar, Deus me disse, você está obrigando o outro a cumprir ou a desobedecer a Deus. Se a pessoa tem discernimento e tem crescimento, ela vai se defender desse assunto. Mas se é uma pessoa nova, pode produzir um desastre na vida dessa pessoa. Ou ela não volta mais para a igreja, ou ela entra numa depressão e você não consegue tirar dela. Você tem revelação de Deus? Glória a Deus, guarde para si. Há momentos para falar, mas nunca é da exortação pessoal. Eu nunca faço isso com as pessoas. Alguém aqui já viu eu dizer, siga esse caminho, porque Deus me disse que você tem que fazer? Eu já fiz isso com alguém aqui, por favor, levante a mão se eu fiz. Eu quero me retratar imediatamente. Ninguém levantou a mão? Estou entendendo que eu nunca fiz com vocês. Em algumas igrejas, o pastor, na minha posição antiga, teria todo o direito de fazer. Eu não acho certo. Eu sempre digo, eu acho que o melhor caminho é esse, mas você é que decide. Para quantas pessoas eu já falei isso? O melhor caminho é esse, mas você que decide. É um conselho. Isso que eu estou falando aqui é essencial para nós andarmos nos dons do Espírito. Porque os dons do Espírito têm feito muito estrago nessa igreja, em vida de pessoas. Eu sei de vários. E é muito ruim isso. E os tradicionais não gostam dos dons do Espírito por causa desses estragos. O problema não está no dom. O problema está em quem usa. Mas saber coisas que Deus nos revela sobre pessoas pode ser muito útil se eu tiver conceitos da palavra. Um conceito básico, fundamental, está em Isaías 42. Alguém abra lá, por favor. É um versículo logo no começo, não sei se 3, 4, começa com não. Está falando de Jesus, o servo de Deus. No começo, começa com não. Grita mais alto. Mas tem mais não. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Sobrou só um tiçãozinho que está fumegando ainda. Tem ainda o que queimar naquilo. Não está morto. Não é bituca de cigarro. Estou me fazendo entender? Posso ouvir um amém? Você tem que amar o seu irmão. Uma das maneiras de amar o seu irmão é não praticar essas coisas que estão nesses nãos aí. Tem irmãos que não estão em condições de estar aqui em cima. Nem por isso eu vou chegar aqui e dizer, olha, ele está fazendo isso para vocês darem razão a mim. No momento em que eu tirar daqui de cima.
Não vou fazer isso. Não vou esmagá-lo. Não porque eu tenha medo da verdade. É porque eu tenho que dar a oportunidade da pessoa se consertar e ir para frente sem que todo mundo saiba do problema. Alô, queridos, amados. Talvez vocês não entendam ainda muito isso. Agora, nós temos que estar aptos a tirar pessoas do caminho de rebeldia para o arrependimento. Quando você vê alguém que está em rebelião contra a autoridade sobre ele, seja na escola, seja no trabalho, seja onde for, seja no lar, porque no lar também há autoridade, você pode ajudar a pessoa a sair do caminho da rebeldia pelo arrependimento. E agora você é alguém que, mesmo sendo um irmão igual, apenas com um pouco mais de experiência, agora você está ajudando o irmão. Posso ouvir um amém? Como atestado que você entendeu o que eu estou falando? Sensibilidade para com alguém que está em desânimo. A consolação vivida por alguém pode ser passada para o irmão. É preciso ser sensível à dificuldade que o outro sofre. Mas para isso, é preciso reconhecer as próprias dificuldades ou os livramentos que Deus já deu das dificuldades pessoais. Outro, amparando irmãos mais fracos. Como é que se ampara irmão mais fraco? Só tem uma maneira. É sempre apontando para a eficácia da graça de Jesus na nossa vida. Qualquer irmão mais fraco só vai ter a sua vida melhorada por nossa atuação quando nós pudermos apontar a eficiência da graça de Jesus para ele. O que significa isso? Pode ser horrível a tua situação, mas Jesus tem graça suficiente para tirar você desse enrosco. Isso aqui eu não escrevi hoje, viu, Edu? Isso aqui está há alguns anos no meu arquivo. E eu creio nisso. Quando nós falamos de levar as virtudes de Jesus para alguém, a principal que nós temos que levar é que Jesus nos derramou sobre nós a graça de Deus. E que por esta graça nós somos salvos, por meio da fé. Você está entendendo? Não entendo bem a graça. Vai ler mais a Bíblia, vai buscar, vai entender a graça de Deus. A graça de Deus é a única razão pela qual eu estou vivo agora, aqui na tua frente. Para resumir, podia falar muito mais. Ou seja, você vai mostrar para irmãos mais fracos como eles podem vencer as fraquezas e como ele pode superar os seus fracassos. Se Deus quiser, Deus vai nos dar a graça de fazermos isso brevemente, com uma pessoa específica. Que ele supere as suas fraquezas, e que ele vença as suas fraquezas, e que ele supere fracassos. Porque um crente que já andou melhor, e hoje está numa situação de fracasso, ele precisa muito reconhecer a eficiência da graça de Jesus. Ele perdeu a visão da graça. E precisa ser restaurado nela. Amém? Eu não sei se estou sendo extenso, mas achei que precisava trazer isso hoje. Desculpe. Desculpe nada. Tudo bem. A outra coisa linda é o fruto do Espírito. Aprender a transmitir a questão do fruto do Espírito. Eu vou ler aqui porque eu perdi ali. O crente encontra no fruto do Espírito a paciência necessária para lidar com os irmãos. Eu estava aqui na outra noite dizendo que dava vontade que eu tinha pegar uma marreta e bater na cabeça e no coração de irmãos. Não fiz, graças a Deus. Mas a vontade vinha. Mas de repente o irmão, queria falar com você. Senta aí, vamos conversar outra vez. Eu não sei onde é que Deus me dá tanta paciência.
melhor dizer, só pode ser o fruto do Espírito, porque eu não tenho essa paciência. Silvia, é verdade ou não é que eu não tenho essa paciência? Mas na última hora o cara pede e eu estou lá sentado ouvindo. Mais uma vez. Lá em casa eu não queria. A Silvia sabe melhor que vocês o que se passa. Mas o fruto do Espírito. Vocês acham que eu não sou paciente? Vocês precisam saber como eu já fiquei irritado com certas coisas. Vocês não fazem ideia. Vontade de esganar certas coisas. A outra coisa ministerial importante, eu chamei aqui o crente bombeiro. O que é o bombeiro? Hein? É apaga o incêndio. O que eu quis dizer com isto? O crente deve saber apagar fogueiras, ao invés de alimentar o fogo. Como é que se alimenta um fogo? Apoiando nos irmãos amarguras e rancores. Quando o irmão precisa de ajuda e está amargurado e rancoroso, se você vai alimentar aquilo para aumentar, se você vai falar, você tem razão, as pessoas são assim mesmo, são falsos, na igreja só tem hipocrisia, você está pondo mais lenha na fogueira. E a nossa função é de bombeiro, é chegar nas pessoas e apagar o fogo, mostrando o caráter de Deus e o que Ele espera do seu filho. Amém? Estou terminando esta parte. Porque há também, além do crente bombeiro, há o crente refrescante. O que é esse crente refrescante? É um sorvete? Não. Sorvete é um cara gelado. É o crente que tem a água da vida. E que quando vai conversar com alguém, leva refrigério. Não converse comigo sobre política brasileira, que no estado presente eu não tenho nenhum refrigério para te dar. A coisa está negra e eu estou pessimista. Então não venha falar comigo sobre esse assunto, que eu não vou conseguir te refrigerar. Eu espero que o senhor mude a situação do Brasil e também a minha interior, mas eu estou assim. Mas, na verdade, eu não posso chegar com o meu peso e transmitir esse peso para as pessoas na igreja. Se eu percebo que eu só vou levar peso, eu tenho que me tratar primeiro com Deus. Porque nós devemos querer ser crentes que refrigeram, cuja presença seja fresca. E assim transmita graça àqueles que estão ouvindo. São princípios ministeriais. Esses princípios ministeriais que eu ensinei nesta folha, quem já leu já sabe disso, eles não foram prescritos para presbíteros. Eles não foram escritos para pastores, nem para apóstolos. Eles foram escritos para o primeiro estágio ministerial, os aspirantes, aqueles que anseiam ministrar na casa de Deus. Esses princípios são fundamentais. Eu nem sabia que eles existiam, mas eu lidava com 50, 60 jovens na Igreja Presbiteriana do Brás. Tenho testemunha aqui, além da minha mulher, tem o Beto, tem a Selma. Aqueles jovens me procuravam, apesar de eu ser bravo, né, Mário? Mário saiu. Depois você fala para ele que eu disse que eu concordo que eu sou bravo. Apesar de ser bravo, as pessoas me procuravam, porque eu não transmitia essas bravezas no particular. E o Senhor me ensinou a andar nesses princípios lá atrás. E a gente se dava bem lá, as coisas fluíam, o resultado aparecia. Meus queridos, isso está ao alcance das pessoas. Está ao seu alcance. Porque cada crente é um ministro, mas ministro é aquele que serve. Mas eu não posso terminar sem falar mais 2 ou 3 coisinhas. Eu vou encerrar lendo diretamente nesse texto coisas que eu escrevi na página 3. Cadê? Não estou achando. Não,
Página 4. Consertar aqui. O grande problema é quando as pessoas querem ser algo na igreja. As pessoas começam a observar os seus dons, lembram das palavras proféticas que foram dadas para ela, começam a fazer o seu projeto pessoal e finalmente abrem o seu salão. Eu estou chegando ao extremo. Quando a pessoa desiste da igreja onde está e vai abrir o seu salão porque acha que pode fazer melhor. Quantos conhecem nas imediações da sua casa uma dezena de salõezinhos abertos da sua rua? É isso que tem acontecido. As pessoas não servem no lugar onde estão, não têm submissão com a autoridade, não andam conforme o propósito determinado, sem fazer melhor e acabam indo para abrir o seu salão mesmo. E aí você vai falar, a pessoa está lá, mas ela não tem ninguém que cuide dela. Bom, e muitos não escolheram isso, é porque é a igreja que está mais próxima da sua casa, ela acaba indo. Deus faz alguma coisa. São pessoas de Deus, mas a ambição pessoal estraga tudo. Muito dano vai ser trazido à igreja antes de chegar à fase final, essa da divisão. Porque aí a divisão já está consumada. Mas no meio termo, quanto fermento e quanta contaminação. Amados, não é história de água da rocha, isso é história da igreja sempre. Divisão por causa de pessoas que chegaram no ministério, aí veio o pastor, geralmente já um pouco mais maduro, minha igreja teve um baque aqui, porque o cara que eu agasalhei, ele tinha dons, botei ele na liderança, daqui a pouco ele roubou uma boa parcela dos membros e foi embora para abrir o seu próprio negócio. Ambição. Todos precisamos entender que só seremos felizes se fizermos o que Deus quer para nós. É impossível ser feliz sem cumprir o propósito de Deus. O propósito pessoal já deve estar enterrado com o grão de trigo que morreu. Por isso que eu comecei lá, estou chegando aqui. Se as suas ambições estão te tornando infeliz na casa onde você está, é porque o grão não morreu. Porque se o grão morreu, a minha vida está escondida com Cristo em Deus, e eu não tenho mais medo do que vai acontecer com a minha vida. Porque se está escondida com Cristo em Deus, eu não tenho que temer nada nem ninguém. Elcio, se a tua vida está escondida em Deus, quem você vai temer? Quem pode mais que Ele? Grande problema é a ambição de pessoas dentro da igreja. Por outro lado, eu vou falar o oposto. A igreja precisa de crentes ambiciosos. Pastor, deve prestar atenção, parece que eu estou falando uma grande asnice, mas presta atenção, porque tem sentido. A ambição pessoal mata vocações. Mas a igreja precisa de crentes ambiciosos. Porque o oposto disso, a pessoa inerte, a pessoa que não faz nada, a pessoa que não se mexe, eu creio que pode ser até mais prejudicial para a igreja, se é que isso existe. Porque não vai atuar como cada crente e o ministro, não vai atuar. Então, Água da Rocha precisa de crentes muito ambiciosos, mas que ao mesmo tempo já arrancaram do seu coração toda a ambição. Davi queria ser rei? Davi queria ser rei? Queria sim. Ele queria porque era um direito dele. Por que era um direito de Davi? Porque ele foi ungido rei, antes de ser nada. Ele sabia que quem o ungiu era a pessoa mais reputada de Israel. Era Samuel. Não era um qualquer que tinha ungido ele. E ele queria ser rei, sim. Mas 2 vezes que ele teve na mão ser rei, o que ele fez? Não vou tocar no ungido.
Ele deixou morrer a semente. Estou pastando aqui, mas eu vou manter fiel. Se aquele que pôs azeite do chifre na minha cabeça é de Deus, eu não preciso temer, vai acontecer. Mas não é com a minha mão que eu vou obter isso. É de Deus que vai chegar na minha mão. A primeira ambição é querer tudo que Deus tem para nós. Essa é a ambição que a igreja precisa. Você precisa querer tudo que Deus tem para você. Sugar, ter fome, ter sede, querer estar com Ele. Consagrar-se, dedicar-se. Preparar-se. Crescer. A igreja precisa que você tenha essa ambição. Essa ambição é bem recebida. Em contrapartida, o crescimento verdadeiro e puro nos leva a arrancar qualquer sentimento de ambição pessoal do coração. À medida que, de fato, Cristo esteja crescendo em você e a sua vida esteja aparecendo, sem você perceber, você vai começar a ficar tranquilo e a sua ambição começa a ir embora. A sua ambição maligna. Porque você está ocupado em fazer as coisas de Deus, sem cobiçar o que é dos outros. E quando alguém cresce com Deus e em Deus, Deus mesmo mostra ao corpo o seu chamado. O cabeça fala ao corpo diariamente. Amém? Aleluia. Recomendações finais. Aquele que quer trabalhar na obra precisa mostrar amor ao ministério. Se essa pessoa falta por qualquer motivo, não mostra o interesse devido e necessário. Vou fazer uma pergunta para vocês da igreja. Quem discordar do sim, vai manifestar sua discordância. Vocês querem e admiram alguém que é chamado para servir aqui, mas não tem assiduidade, não tem responsabilidade. Você respeita, você quer isso? Responda sim ou não. E os que discordam do não? Eles não têm coragem de falar. A palavra em português é pusilânime. Vocês estão agindo pusilanimemente. Eu não sei nem o que significa direito essa palavra. Não, estou olhando para sua mulher. Eu estou dizendo o seguinte, você quer pessoas chamadas para ministrar aqui que não mostram dedicação com essa obra. Mas nós estamos vendo isso acontecer. E você acha que não tem efeito o que brota daqui para cá por causa disso? Porque você não conhece o coração de Deus. Nós não olhamos o coração, nós olhamos só a cara. Mas Deus está lá dentro do coração. Ah, mas eu quero estar lá. Quer? Depende do dia. Há igrejas mais sérias do que a Água da Rocha? Estou falando por ironia, por absurdo. Às vezes eu preciso explicar, se eu não entendo. Há igrejas mais sérias que a Água da Rocha que não deixam a pessoa subir se não assumir um compromisso sério. Quanto conheceram já a igreja assim? Que não deixa subir aqui se não tiver um compromisso sério. Uma obra local. Ninguém conhece? Por que vocês não levantam a mão quando vocês sabem? É condição sine qua non. É necessário. Aquele que quer trabalhar na obra precisa mostrar amor ao ministério. Se falta por qualquer motivo, não mostra o interesse devido e necessário.
A pessoa precisa buscar a unção do Espírito Santo, beber desta unção. Ela é transmissível, ela se recebe por fé. Esse interesse pela obra se manifesta no poder da oração. E vai se manifestar por cura, por restauração pessoal, por restauração familiar, por emprego, etc, etc. Você anseia manifestar isto. As pessoas da igreja precisam se tornar caçadores dessa unção. E quando isso acontecer, vão aparecer outros dons, visão, profecia, etc. O ministério, queridos, é consagração. Vocês vão fazer a igreja aqui. Vocês vão derramar a unção e vão propagá-la. Ah, a igreja está fria, a igreja está não sei o quê, a igreja está sem alegria. Eu pergunto, você vem aqui com alegria? Você estampa a sua alegria na face quando entra pelas portas? É engraçado, você é capaz de ver a falta de alegria nos outros. Quando entrar, eu vou pôr um espelho grande ali e falar, olhe-se no espelho antes de passar o umbral da porta. Olha como você entra. Não, não faça isso, pastor. Não vou fazer. Aquele que quer ministrar vai aprender a amar intensamente. Amar não é aprovar tudo que o outro faz, mas também orar para que Deus mude o que é reprovável. Exortar com mansidão, palavra doce, mas sem alisar o tadinho de mim. Esta é a igreja. Deus trouxe você para a igreja. Mas olhe para a pessoa do seu lado e entenda que Deus também trouxe o outro. Aí. E cumpre a cada um de nós entender o que Deus quer com isso. Posso ouvir um amém? Não vou pedir desculpa, mas o que eu sinto que eu preciso trazer para esta igreja, para este período de... Porque vai gerar vidas, já está gerando. Nós tivemos hoje algum relatório de algumas vidas que já estão sendo geradas para brotar. Mas nós precisamos de uma mudança de maneira de enxergar a igreja e de maneira de se ligar com ela. Eu não me veio à mente, ia ser muito interessante ilustrar com uma pessoa, mas é nessa parte de dedicação. Lembrando do ponto inicial, se o grão de trigo não morrer. Eu quero que você faça um exercício agora, cada um individualmente. O que impede você de se enquadrar nestas coisas? A minha vida não dá, é muito atribulada. Você já parou para pensar um pouco o que você pode remover da sua vida? Corresponde a deixar morrer a semente para que você possa se tornar mais eficaz para Jesus. Quero que você pense nisso agora, como oração, uma aplicação dessa palavra. Se você for capaz de identificar uma coisa que você pode hoje tirar do teu coração como prioridade, para que haja mais espaço para a obra de Deus nesses termos, neste lugar, faça isso. A gente não começa a consagração com uma coisa muito radical. Alguns começam, mas são raros. Eu comecei pouco a pouco. Não cheguei no ideal, mas eu comecei pouco a pouco. Tira isso, tira aquilo outro, para abrir mais espaço para que Deus pudesse me usar. Você vai achar espaço na sua vida que está vago, que está inutilizado, que está mal utilizado, onde de repente você pode dar para o Senhor como oferta pessoal, para que Ele possa te usar melhor. Esta palavra é muito amorosa, ela não é cacetada. Pode ter parecido em alguns momentos, mas não é. Na verdade, é chave. Se eu tenho que assumir um trabalho rentável, dinheiro, e eu não posso porque eu estou ocupando meu tempo com uma série de coisas, e se eu precisar muito do dinheiro, eu vou arranjar espaço, eu vou largar umas coisas para poder obter o rendimento. Eu estou fazendo lá minha educação física, estou ficando uma massa bem interessante muscular,
e tal. Mas se eu perceber que aquele tempo eu podia empregar ganhando mais dinheiro, eu vou largar aquilo. Só eu que largaria ou você largaria também? A maior parte dos que estão aqui largaria. Porque vão achar que ganhar o dinheiro é melhor. Eu não estou enaltecendo essa atitude. Estou dando um exemplo. Mas se não houver esse assunto de deixar morrer, não vai prosperar. Você vê pessoas que estão avançando no reino, olhe para elas e entendam, elas largaram coisas para trás para poder avançar. Às vezes largaram muita coisa para trás. Mas você as inveja. Então não tenha medo de largar coisas para trás. Queira o melhor para você. Servir a Deus não é sacrifício, é escolha. Mas eu escolho o melhor, porque o que é de Deus é sempre melhor, porque eu sei que Deus é. E se eu sei que é vontade de Deus, então eu posso abraçar aquilo. Posso ouvir um amém? Faça essa aplicação em nome de Jesus. Pai amado, em nome do Senhor. Eu sei que eu não sou o melhor instrumento para transmitir essas coisas, mas usa esta palavra nos corações. Essas pessoas possam entender a melhor maneira de operar o reino na sua própria vida, para poder ser útil às vidas das pessoas que o Senhor ama. Pai, a melhor coisa que eu posso lembrar agora é aquela música que diz: eu quero sentir paixão pelas almas. Mas muitas vezes eu me vi entretido com a minha própria paixão por mim mesmo, ou pelos meus desejos. E nunca abri espaço para ter paixão pelas almas. O Senhor toca naqueles que o Senhor preparou esta noite para serem tocados por essa palavra. Pai, em nome de Jesus. Eu não quero provocar mudança na igreja porque eu creio no Senhor, o Senhor já está fazendo a mudança. Porque eu quero ver a mudança nas pessoas, para melhor para elas. Não é melhor para mim, o Senhor sabe. Eu encontrei minha realização no serviço do Senhor. Foi imperfeita porque eu sou imperfeito. O Senhor conhece. Mas o Senhor se agradou. Eu sei que o Senhor se agradou porque o Senhor declarou que o Senhor agradou várias vezes. E as coisas que o Senhor concedeu mostraram que o Senhor se agradou. Da mesma forma, eu creio que o Senhor se agrada dos irmãos que estão aqui. O Senhor os ama muito mais do que eu amo. E o Senhor quer coisas muito maiores para eles. Remove os empecilhos, Pai, através da compreensão de cada um, de como Jesus é melhor, sim. Jesus é melhor, sim. Jesus é melhor, sim. Eu estou falando essas coisas e estão me vindo à mente algumas pessoas que poderiam dizer assim: durante anos eu lutei contra Jesus. Hoje eu entendi que eu fiz besteira, porque eu compreendi que com Jesus seria melhor tudo aquilo. Eu creio que algumas pessoas poderiam dar esse testemunho, mas não vou chamar. Senhor, em nome do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença aqui. Obrigado pelo teu toque suave. Obrigado pela tua motivação. Obrigado pelo teu amor pelas pessoas. Neste lugar, opera o reino de Deus nessas vidas. Se eu posso ver a alegria que eu sentirei quando estiverem produzindo fruto, não consigo imaginar a tua alegria, porque esse é o teu anseio por eles. É isso que o Senhor quer. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor fará. E nós vamos ver o fruto na vida das pessoas que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus. Quando eu estava dizendo aqui que nós vamos ver o fruto na vida das pessoas que estão aqui, o pensamento que me veio é muito poderoso. O pensamento que me veio é assim:
Como se Deus dissesse para mim, você não vai conseguir ver, porque o fruto vai ser tão grande que você não vai distinguir mais no meio das pessoas. Eu consigo distinguir vocês porque vocês são poucos, tem muita cadeira azul. Mas o dia que as pessoas estiverem sentadas pelo chão, eu não vou conseguir identificar aqueles que frutificaram daqueles que chegaram como fruto. Porque também eu enxergo que aqueles que chegaram como fruto, vendo o exemplo de vocês, vão também frutificar igual. De modo que a alegria é uma só. A alegria é intensa. Esses momentos nos esperam. Por isso, eu não tenho medo de pegar a mão, viu, José? Porque o Senhor está gerando vidas. Obrigado, amados. Em nome de Jesus. Mais de ti, menos de mim. Mais de ti. O tema é esse. Despoje-se de si, para que o Senhor possa ter mais de você. Mais de ti e menos de mim. Amém. Meu Deus. Eu vou ler alguns versículos aqui rapidamente. As horas já estão avançando. Não vou nem pedir para vocês abrirem. Vou ler aqui. Assim, citar Filipenses 4 fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Mais um pouquinho. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Vou finalizar. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que eu li esses versículos? Porque enquanto era ministrada a palavra, enquanto rolava o louvor aqui, o Senhor falava ao meu coração. Às vezes recebemos palavras lá no passado sobre o que será de nossas vidas e aquilo começa a gerar uma ansiedade e isso acaba até atrapalhando no caminhar, como foi falado aqui nessa noite. Então não parece, mas eu sou imediatista. Então às vezes eu queria as coisas para ontem. E com o Senhor não é desse jeito. Eu creio que é o tempo do Senhor. Quando o Senhor falava para mim que Ele está gerando vidas, ainda Ele gera vida. Então eu queria falar para você nessa noite que o sonho não acabou. O sonho, se o seu sonho for o sonho do Senhor, não acabou. Está gerando, está no tempo, está lá guardadinho lá, está brotando. Por que eu falo isso? Porque recebi notícias da minha família que pessoas que não pensei que nunca ia se converter, que dá trabalho, meu Deus do céu. Eu tinha até desanimado, tinha deixado de lado. Aí fiquei sabendo que se converteu, vai se batizar. O Senhor gerando vidas, Ele ainda gera. Eu não acreditei, mas Ele está fazendo. Independente do que eu pense, Ele está fazendo, Ele está gerando. Interessante que às vezes quando se fala no Jesus, o corpo de Jesus, né, se pensa no pão, Fábio. Enquanto você tocava aquela música que ressurgiu, ressuscitou, me veio uma forma mesmo, um pão. Falei, puxa vida, isso é muito sugestionável, né? Por que isso? Aí enquanto o pastor pregava aqui, o senhor falava que ele é o sustento. Ele é o sustento da igreja. Por isso ele é o pão. Ralabaxarabacanta labaxai. É o sustento. Ele é o sustento nosso a cada dia, a cada momento. Então essa palavra vai entrar e vai gerar vida, vai gerar esperança. Por que eu falo que eu penso? Há uns meses atrás eu estava com dificuldade em estatística, eu não gosto muito de matemática.
Mas o Senhor foi fiel e gabaritei a prova. E agora estou reclamando contabilidade, números de novo. Então, quer dizer, eu já esqueci o que o Senhor fez. Então, muitas vezes nós somos desse jeito. Mas há uma coisa, o Senhor falava, eu ressuscitei. A prova é que eu ressuscitei. Então, nessa noite, você venha tomar a ceia nesse espírito de que o Senhor Jesus ressuscitou. E Ele é a verdade e a vida. Ele ressuscitou. Então, Ele vai vir para nos buscar, para nos levar para a mansão celestial. Mas até que Ele venha, vamos ter que fazer a diferença nesse mundo aí, sem esperança. Quando alguém falar para você, esse país não tem esperança, você falar, Jesus é esperança. Jesus é esperança. Jesus é o sustento. Então venha com esse espírito nessa noite, celebrar mesmo, celebrar, porque a palavra de Deus não fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos nos fortalecer alegres no Senhor. Vamos celebrar nessa noite. Amém, irmãos? Agora chegou a hora de a gente louvar o Senhor com alegria, com seus dízimos e ofertas. Quem preparou pode trazer. Vamos louvá-lo com alegria. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por estarmos aqui diante da Tua presença, os Seus anjos reunidos aqui, Senhor Jesus.
Nós estamos louvando ao Senhor com nossos dízimos, com as nossas ofertas, que o Senhor possa transbordar na vida dos nossos irmãos e também aqui na igreja, Pai. Que possa ser bênção, não só aqui na igreja, mas também na vida dos irmãos. Que o Senhor possa essa semana, Pai, estar abrindo portas de emprego, estar socorrendo as pessoas nas suas necessidades financeiras. Que o Senhor possa estar ajustando, em nome de Jesus, as vidas das pessoas. Amém. Ou tá rindo para mim, tá rindo de mim. Glória a Deus, vou pedir para você ficar em pé. O Beto disse que passa a noite aqui. O Beto disse que passa a noite aqui. Você não falou para mim que você passaria a noite aqui? Ele anda armado, ele pode. Não é um bico, pai. Ele disse que é um bico. Amém. Vamos orar. Senhor, ensina-nos, Pai, a profundidade do que o Senhor quis dizer quando o Senhor disse que se o grão não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele gera muito fruto. Ajuda-nos a crer na tua palavra. Muitas vezes temos uma compreensão e achamos que faz muito sentido, e o Senhor nos dá a lição dessas coisas pela própria natureza, nós vemos que é assim mesmo, mas quando chega a hora de aplicarmos na nossa vida, há um abismo entre o que entendemos e o que colocamos em prática. Mas, Senhor, que a nossa vida seja o reflexo daquilo que o Senhor diz na tua palavra. E o Senhor nos dê a fé necessária para colocar em prática as coisas que o Senhor diz ali tão preciosas e que nós colhamos os frutos desse espaço de fé que o Senhor pede para nós. Nós vamos nos despedir e rogamos ao Senhor, Pai, que guardes esse prédio aqui, Senhor. Nós estamos mais vulneráveis ainda. E nós pedimos a cobertura do teu sangue aqui, Senhor, sobre tudo que está aqui dentro. Tudo que tem aqui é teu. Tudo que tem aqui é consagrado ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor guarde, que o Senhor proteja essa noite, essa igreja aqui, e a todos, Senhor, que estão aqui nesta casa, que o Senhor nos acompanhe com o amor de Deus, nosso Pai, com a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e com a comunhão do Espírito Santo, que nos acompanhe hoje, amanhã, depois, até que Cristo venha nos buscar, e que seja logo. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus aí. Aplauda ao Senhor. Aí depois de aplaudir, você pode abraçar seu irmão aí. Amém. Que é isso?